Mas será até o final. O candidato, tem mais uns minutos aí para me convencer. Candidato, seguinte, tem uma coisa que eu vou puxar, que é desse projeto, que eu acho que na minha área, que assim, eu mexo com publicidade, mas eu mexo no marketing digital. E é uma coisa que análise de dados... Números... É a parada assim, mais importante e que muitas empresas, inclusive, são muito desatualizadas com isso, mas sem o dado, você não... Parece até referência do Flow, mas sem o dado... Ó, a Gabriela Prioli. Só a Gabriela Prioli. Mas sem o dado, você não tem você tá no escuro, sabe? Você não consegue enxergar. E eu vi que vocês têm um estudo, e não é um estudo de 1 ano, é um estudo de, tipo assim, 15, 10 anos, né? De como que é a Alumni no Brasil. E eu acho que isso... Cara, vai fazer a gente entender tanta coisa, porque eu acho que a gente já errou muito em todos esses anos, já acertou muito, e com as informações você erra menos, você acerta mais, sabe? Isso é uma coisa tão básica, né? Básica. Porque no nosso capítulo a gente faz uma leitura de dados anual, né? Boa, semestral. Semestral, exatamente. Então, e muda os rumos da administração do capítulo geralmente. Agora, imagina isso numa instituição de nível nacional, numa instituição com tantos membros, Sim. Né, como é a Associação Demolei Alumni Brasil. E, além disso, a gente vê, PJ, geralmente dados conflitantes aí. As pessoas geralmente falam, nós temos X membros, nós temos tantos Demolês ativos, 60 mil, 100 mil, 200 mil. E aí, como é que a gente vai chegar numa certeza? Como é que a gente consegue construir um projeto que, de fato, atenda a esse público? Então, primeiro, conhecer quem é esse público, quem que são esses membros e como construir um projeto. Até porque, antigamente, a Ordem não tinha tantos registros atualizados, né? Se você for ver aí, principalmente quando lá de 2004, né? Quando aconteceu toda a questão de Supremo Conselho, tenho certeza que muitos dados ali foram perdidos. É natural. Então tem que ter uma recuperação também para a nossa história. Com certeza. Então, meus irmãos, o Alumni Report, que é o nome que nós demos a esse projeto, Adorei ele é um projeto que ele vai de encontro com um projeto que o Gabinete Nacional do nosso irmão Fabrício e Daniel, um salve para os nossos mestres conselheiros nacionais, criaram durante a gestão deles, que é o DM Report. Uhum. E o que acontece? Vocês já sintetizaram bastante aí. Esse projeto nada mais é do que a gente analisar a nossa história através dos números. Então, nós temos aí o SysDM, mais uma vez, é a nossa plataforma, é onde nós temos lá todos os dados registrados, os nossos CNs Demolês, e né, a gente vai criar uma equipe aí que vai ser formada por irmãos que trabalham com isso, com análise de dados, com desenvolvimento de software, né, com sistemas de informação, né, e vai ser possivelmente capitaneado pelo nosso irmão Vinícius Oliveira, que é formado em Ciências da Computação, né, atua nessa área. Então, assim, nós vamos analisar os números que nós temos disponíveis e também, junto com isso, promover um censo também da Alumni para a gente cruzar essas informações, para a gente entender um pouco também do comportamento do Sênior Demolei no Brasil. O que acontece? Através da análise dos números, a gente vai poder entender o tempo médio de regularização, regularizações por estado, faixa etária dos nossos sênios Demolês, os estados que têm maior número de regularização, colégio, ADAI, como eu disse, a faixa etária, o tempo médio entre você completar 21 anos e se tornar um sênior Demolei regular, hoje a gente não tem essas informações. Aliás, a gente até tem as informações, mas a gente não tem a análise, a gente não tem esses dados categorizados, né? Divididos, para a gente poder, através desses números, talvez tomar algumas decisões com os números, né, com esses números, com essa análise, né, dos números, que não adianta ter os números, né, a gente precisa de uma análise feita por profissionais, né, com gráficos mostrando essa evolução ou declínio, se for o caso, né, dependendo do número. Para tomar decisões, né? Para tomar decisões de futuro. Isso impacta até em decisões talvez financeiras, viabilidade de alguns projetos, porque nós vamos poder projetar o número de regularizações. Com base nos últimos 5, 10 anos, quantas regularizações possíveis a gente tem nos próximos 5, 10 anos, nos próximos 2 anos, no próximo 1 ano. Quer ver uma coisa que eu lembro que você me falou, porque você sempre esteve envolvido aí com o pessoal do Brasil inteiro, né, e no âmbito de Alumni também, né, já foi presidente no nosso estado, e eu lembro que
É a questão de regularização. Antigamente a gente tinha uma regularização anual e uma e aí depois surgiu uma vitalícia e hoje é a vitalícia. Por quê? Porque eu lembro que mesmo assim, não talvez da forma que vocês vão fazer, mas foi analisado ali o tempo médio, eu lembro disso em algum congresso. Olha, o cara que vem todo ano, ele vai no máximo ele paga 3 anos, ou paga 2 anos, a grande maioria pagava 1 ano só. E aí, quando as pessoas pagam a vitalícia, isso é muito melhor para a saúde financeira da associação. Então, esses são tipos de decisões que podem ser tomadas com os dados. Com base nos números, né? Como você disse, antigamente a gente tinha 2 formas de regularização. Uma regularização vitalícia, mas era um valor um pouco maior, ele era meio salário mínimo na época, né? Hoje em torno de R$550, né? Algo nesse sentido. E uma anuidade anual, né? Eu não vou me recordar o valor, R$100 e poucos, mas que você tinha que pagar todo ano. Sim. Então, isso também era algo que era uma barreira, porque às vezes eu pagava 1 ano, aí no outro ano eu falava, não vi valor e tal, não vou pagar esse ano. Nem estou participando Não estou tanto participando assim, mais, etc, né? E na época foi uma análise que nós fizemos, né? E na gestão do irmão Marcos Nascimento, o mascote lá de Rondônia, um salve também para o mascote. A gente... Durante a gestão dele, né, não menosprezando nenhuma outra gestão da Alumni Brasil, mas na gestão dele foi um marco para a Alumni Brasil de realmente dar uma identidade, de reestruturar. Foi uma gestão formada por irmãos ali também de várias gerações, mais uma vez, né? O próprio Marcos, o nosso irmão Sandro Romero, né? Que é parte do Grande Mestre Nacional, membro do Demolay Internacional, é o nosso tesoureiro hoje da Alumni Brasil, o Alberto, o irmão Pedro Castro de São Paulo, o Carlos Crespo, o Aelso lá do Sul. Então, assim, irmãos também que analisaram naquela época, numa diretoria, e falou, não, a gente precisa mudar, a gente precisa trazer uma nova identidade, a gente precisa fazer um alumni transparente, a gente precisa trazer projetos, e isso foi feito. E a gente estudou, fez esse estudo, analisou e falou, vamos testar. Tanto que quando a gente lançou ela para ser um período. Sim, verdade. Para testar mesmo. Não, vamos ver se a gente diminuir a vitalícia limitada. Para X reais, se a gente vai ter um aumento da regularização. E foi feito assim, e teve um aumento, teve uma resposta positiva, e a gente manteve, e teve um dos anos, acho que a gente regularizou quase 1.000 sêniors em um ano. Então, assim, é um número expressivo para a Alumni, que vinha de um outro tempo onde o sênior Demolay se questionava por que pagar uma anuidade, por que contribuir.